bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Sônia e hoje estou aqui para termos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os encontros consonantais. E o que são encontros consonantais? É a sequência de dois ou mais fonemas na mesma palavra, certo? Então, nós vamos estudar sobre os encontros consonantais, aprender a diferença entre encontro consonantal e dígrafo, certo? O que são encontros consonantais, separáveis e inseparáveis. Tudo isso nós vamos ver nesta aula. Então, pegue o livro na página 179 e vamos começar a nossa aula. Em outras palavras, sobre os encontros consonantais, são um agrupamento de duas ou mais consoantes num vocábulo. Temos também os encontros consonantais perfeitos. O que são os encontros consonantais perfeitos? São um agrupamento de duas ou mais consoantes na mesma sílaba. E temos também os imperfeitos, encontros consonantais imperfeitos, que são agrupamentos de duas ou mais consoantes, só que aqui em sílabas diferentes, ok? Vamos ver isso na página 179. Vamos à leitura. Encontro consonantal é a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Observe os exemplos. Então, nós temos aí alguns exemplos e todos eles estão com algumas letras destacadas, como distribuir, degrau, madrugada. Então, temos aí em distribuir o T e o R, degrau, o G e o R, madrugada, o D e o R. Nós podemos ver que aí se encontram os encontros consonantais, ok? O próximo item é sobre os encontros consonantais separáveis. O que são encontros consonantais separáveis? É quando ocorre um encontro, né, de duas consoantes, de dois fonemas, mas que quando nós separamos as sílabas, eles ficam em sílabas diferentes, ok? Quando isso ocorre, nós dizemos que esse encontro consonantal ele é separável. E na página seguinte nós temos os encontros consonantais perfeitos, que são aqueles inseparáveis. Eles ocorrem, há encontros que ocorrem na mesma sílaba, como é o caso de braço, ciclo, flores, letra. Então, esses encontros consonantais, eles não se separam, certo? A seguir, nós temos o dígrafo. Chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Os principais dígrafos são CH, LH, NH, SC, SC cedilha, XC, RR, SS, QU, GU, AMO, AN, EN, de EM ou EN, IM ou IN, OM ou ON, UM ou UN. Então, nós temos aí exemplos de dígrafos, na verdade, são os principais. Nesses exemplos, a segunda letra, o H, C, C cedilha, R, S, U, N e M, chamada de letra diacrítica, se combina com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. Mesmo que sejam compostas de duas consoantes, os dígrafos não representam encontros consonantais. Mesmo que sejam compostos de duas consoantes, os dígrafos não representam encontro consonantal. O mesmo vale para palavras como samba, renda, findo, pois as letras M e N formam dígrafo, com a vogal que as antecede. Na fala, em certas variantes linguísticas, alguns encontros consonantais
tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Vocês podem verificar isso no exemplo que nós temos aí neste quadrado. A forma culta, que é advogado, e a forma variante, que está ao lado, advogado. Absoluto, absoluto. E pneu, como pneu. Então, é a forma variante, ou seja, a forma oral, como nós falamos, ok? Na fala, ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão para os encontros, em que a segunda consoante é L. Nessas variantes linguísticas, substitui o L por R. Como vocês podem ver, temos aí bicicleta por bicicleta, blusa por blusa, clima por clima e bloco por bloco. Então, são variantes, certo? Não quer dizer que está correto ou não. Essa troca pode ser inadequada, dependendo da situação, mas não impede a comunicação entre pessoas, ok? Página 181, divisão silábica. Como consequência de tudo que vimos até agora sobre fonética, chegamos às regras de divisão das sílabas. Usamos o hífen para indicar a separação das sílabas. O primeiro item que nós temos aqui é que nós não separamos as letras que representam ditongos e tritongos. Temos nos exemplos Caixa e Paraguai. Então, no CAI, nós temos um ditongo. Ele não vai se separar, né? O A do I. A mesma coisa em Paraguai. Nós não vamos separar o A e o I desse tritongo de Paraguai, ok? O próximo item é que separamos o ditongo do hiato. Então, se temos uma palavra como meio aqui, ó, como exemplo meio. O MEI, nós temos aí o E e o I como ditongo e o O como hiato. Então, nós sempre separamos nesses casos. Boiada, o O e o I como ditongo e o A como hiato. Separamos os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Então, temos aí exemplos como carro, massa, nascer, desço e exceder, que irão se separar, mesmo sendo dígrafos. Próximo item é que separamos as vogais dos hiatos. Então, caído, baú, saúde, né? Então, nós sabemos que hiatos são separáveis. Não separamos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogais. Então, temos como exemplo captar, apto e advogado. Uma outra regra é que não separamos os encontros consonantais que iniciam palavras. Então, se iniciou a palavra com encontro consonantal, esses encontros consonantais eles não podem ser separados, como em pneumático, gnomo, psicólogo. E, por fim, na divisão silábica, não consideraremos os elementos que formam as palavras, como prefixos, radicais e sufixos. Exemplo, desatento e transatlântico. Então, nessa aula, nós estudamos sobre os encontros consonantais, dígrafos e algumas regras de divisão silábica. Vocês agora vão fazer a atividade da página 181 à página 183. Então, façam essa atividade e próxima aula nós corrigiremos, ok? Qualquer dúvida, não esqueçam de anotar no caderno as dúvidas para tirarmos em uma outra oportunidade. Até a próxima aula e tchau, tchau!